Então, meus caros, para que a gente encerre assim o rol de previsões normativas a respeito da anulabilidade do casamento, a gente precisa retornar ao inciso 3 do artigo 1550, que se reporta, por sua vez, aos vícios da vontade previstos nos artigos 1556 a 1558 do Código Civil Brasileiro. Né? O que nos diz, então, a respeito dos vícios da vontade? Em primeira mão, o artigo 1556. Será hipótese de casamento anulável aquele que foi realizado por um dos contraentes, padecendo este contraente do chamado erro essencial quanto à pessoa do outro consorte, do outro cônjuge. Tá? A ideia, a figura jurídica do vício da vontade de erro, vocês também já têm conhecimento de lá da parte geral do direito civil, tá? Porque ela se aplica não apenas ao casamento, mas a todo e qualquer ato jurídico de direito civil. E o que é o erro, assim considerado? Aquele que se denomina como falsa noção da realidade. O indivíduo que se coloca em erro é aquele que está inteiramente equivocado do que está vivenciando na sua vida social, tá? Então, diz o código, numa relação que está voltada ao casamento, haverá a possibilidade de anular o casamento que venha a se concretizar quando se comprova que um dos nubentes viveu uma circunstância de erro essencial quanto à pessoa do outro cônjuge. Ou seja, tinha uma falsa noção da realidade. Não precisa que essa falsa noção da realidade tenha sido alvo da má-fé do outro, que tenha querido esconder algum elemento de sua vida pessoal. Não precisa. Pode ter acontecido isso? Pode. Né? E haverá anulação? Haverá também. O que eu estou dizendo é que não precisa que se comprove a má-fé do outro, porque aí não seria nem hipótese de erro, sim de dolo, como figura jurídica de lá da parte geral do direito civil. Tá? Basta a existência do erro, ou seja, da minha falsa noção da realidade quanto a outra pessoa. Tá? Quais são os requisitos, então, para que haja falsa noção, para que haja anulação do casamento? O erro ser essencial, ou seja, aquele de modo tal que, se eu soubesse antes de me casar, eu não teria me casado. O código vai dizer mais adiante, no artigo seguinte, aquele erro que, descoberto depois do casamento, torne insuportável a vida em comum. Não é qualquer descoberta, porque a própria vida conjugal nos permite essa circunstância de, a cada dia, conhecermos mais o outro e descobrirmos mais da personalidade do outro. Não é isso. Não é qualquer descoberta de algo que aconteceu, mas aquilo que se considere extremamente grave. Então, e torne insuportável a vida em comum. Então, primeira exigência, o erro ser essencial, de maneira tal que torne insuportável a vida em comum quando descoberto. Segundo, eu não estou falando de modificação do comportamento do outro cônjuge, que mudou da água para o vinho depois do casamento. Estou falando de algo que já existia antes do casamento e que eu não sabia, tá? Então, não é mudança de comportamento. Porque a mudança de comportamento torna reconhecida a validade do casamento, que vai acontecer aí a hipótese de divórcio, não de anulação do casamento. Então, além de ser essencial, que torna insuportável a vida em comum, tem que ser anterior ao casamento, tá? Não pode ser posterior ao casamento. E o terceiro e último requisito é aquele que nos faz concluir que esta aferição é casuística, ou seja, eu só vou saber o que torna insuportável a vida em comum quando eu me deparar com as duas pessoas envolvidas no casamento. Para mim, aquilo que torna insuportável pode não significar a mesma coisa que para outra pessoa, certo? Então, assim, as consequências, as características que me colocam no erro essencial quanto ao outro vão ser aferidas casuisticamente, de modo diferente que para outros casais, que para outras pessoas. Para mim, alguém fazer uso de bebida alcoólica pode se tornar insuportável a minha vida em comum porque eu vivi um histórico de alcoolismo em minha família. Para pessoas ao meu lado, isso não significaria nada. Então, o erro ele tem uma aferição casuística. É dentro do processo que se vai verificar se aquele casal teve insuportável a sua vida em comum depois do reconhecimento daquela causa, ou se não, se aquele casamento deve ser considerado como válido, ok? Então, no próximo vídeo, a gente vai ver aqui quais são as causas previstas no artigo seguinte para o erro essencial quanto à pessoa. Até lá!